Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E hoje, um motivo mais do que importante me leva a gravar esse conteúdo extra, esse vídeo em horário extraordinário, porque ontem, no dia 3 de junho de 2024, o mundo da teologia recebe uma notícia que traz muita lamentação, ao mesmo tempo que traz, de certa forma, celebração também. Ontem faleceu o maior teólogo da atualidade, o maior nome da teologia da geração pós-Segunda Guerra Mundial, certamente, um grande nome da teologia do século XX, desse início de século XXI, e alguém que durante muito tempo será lido, será pesquisado, será lembrado, porque deixa um legado grandioso. Grandioso não apenas no volume das suas obras, mas grandioso também pelo modo arejado com o qual pensava esses temas, pela releitura que ele faz de modo muito consistente, muito pertinente a temas clássicos da teologia, pela sua característica também de desbravador de novos temas, pela sua vasta capacidade de estar sempre atualizado com o que há de mais relevante para a humanidade, para os determinados contextos atuais. E esse nome, claro, é de Jürgen Moltmann, teólogo alemão protestante, mas que a sua grandiosidade e a sua relevância se deu com tamanho destaque e brilhantismo que poucas pessoas até se lembravam assim com exatidão que ele era um teólogo protestante, etc., porque ele, na verdade, era um teólogo que conseguiu transcender a essas barreiras de tradições, de denominações, e era um teólogo de todo o cristianismo. E não é fácil alcançar esse nível, certamente não é. Porque, geralmente, os grandes teólogos pensam com muitos parâmetros da sua própria tradição, e não é muito fácil você romper com isso e ir além e pensar numa teologia maior, né? Uma teologia que contribui para todas as tradições e para a sociedade de uma maneira ainda mais ampla. E o Jürgen Moltmann certamente foi um desses nomes que está além de qualquer tradição religiosa e é um teólogo que fica registrado na primeira prateleira dos grandes nomes da história da teologia. Então, é claro que nós lamentamos a perda de alguém tão importante que eu tive a grande satisfação, a grande felicidade de conhecê-lo pessoalmente, de ter um dos seus livros autografado, né, por ele, numa das visitas que ele fez ao Brasil. Essa especificamente foi na PUC do Rio de Janeiro no ano de 2011, quando eu ainda nem tinha começado a minha trajetória no mestrado, e foi uma grande satisfação e uma lembrança que eu carrego com muito carinho, né? E ele veio outras vezes ao Brasil também, sempre foi muito marcante, sempre havia aquela sensação verdadeira, sensação correta de estar recebendo uma grande referência, né? De estar recebendo alguém que é parte da história, naquele momento do presente, e também parte da história da teologia cristã. Então é claro que a gente lamenta essa perda. Nos últimos anos houve perdas importantes para a teologia. No finalzinho de 2022, no último dia de 2022, foi a perda do Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Em 2023, já chegando no finalzinho do ano, foi a perda do José Maria Castilho, outro grande teólogo, e agora, nessa metade do ano de 2024, a perda do maior de todos os nomes da atualidade, que é o Jürgen Moltmann, que foi casado durante muito tempo, desde a década de 50, com uma outra teóloga, Elisabeth Moltmann, falecida em 2016, uma teóloga feminista,
também extremamente relevante, né? Uma obra também que deve ser visitada. E o Jürgen Moltmann nasceu no dia 8 de abril de 1926. Ao longo da sua juventude, ele teve de lutar na Segunda Guerra Mundial, teve que ser filiado, né, ser integrante do exército alemão num período muito complicado, no período do nazismo, né? Mas, claro, prestar serviço militar naquele cenário era compulsório, era obrigatório, não havia escolha, e ele chegou a ser prisioneiro de guerra já na fase final da Segunda Guerra Mundial. Foi prisioneiro de guerra na Inglaterra, na Bélgica, e ele conta que essa experiência marcou profundamente a sua vida, marcou profundamente o seu pensamento, e foi a partir disso que ele teve uma experiência de fé e decidiu-se pela teologia, né? Por estudar a fundo a teologia, por se dedicar aos temas da teologia, e ele começa essa trajetória num período decisivo para a teologia ocidental, para o cristianismo europeu, principalmente, que é aquele período pós-guerra que representa um golpe duríssimo em muitas coisas, inclusive na teologia tradicional que se tem naquele momento, e há uma necessidade imensa de repensar a teologia a partir daquele novo contexto, e o Moltmann é um pioneiro e alguém que faz isso com um brilhantismo enorme, né? E ele, inclusive, tinha uma frase que ele diz, quando as pessoas entravam em crise com relação à fé, onde estava Deus, depois de Auschwitz, depois dos campos de concentração, e ele chega à conclusão de que depois de tudo aquilo que se tinha, não havia mais nada em quem se podia acreditar do que mesmo em Deus, né? Do que no próprio Deus. E ali ele faz uma ressignificação de toda a sua fé, de todos os temas mais importantes da teologia, e a partir de então ele passa a fazer parte desse grupo seletíssimo dos grandes teólogos, e a sua contribuição não é pequena, de maneira alguma. Há uma contribuição dele para a escatologia, e sempre quando alguém fala de escatologia, no Brasil há muita presença de uma escatologia dispensacionalista, de uma escatologia tribulacionista, ligada muito àquela filosofia do deixados para trás, e sempre como um contraponto a isso, eu me lembro do Jürgen Moltmann e da teologia da esperança, em que ele constrói a escatologia como centro do seu pensamento teológico, mas não uma escatologia de catástrofe, mas uma teologia de esperança, uma escatologia de renascimento, de reformulação, de recomeço baseado na esperança que tudo transforma, que tudo ressignifica. E como é relevante pensar a escatologia a partir do recomeço, a partir da nova vida, a partir da esperança, que é expresso nessa que é a sua principal obra teológica, a Teologia da Esperança, do Jürgen Moltmann, que é um livro marcante. Isso não é só o maior livro da vida do Moltmann, mas é um daqueles livros que se destacam na história e passam a fazer parte das grandes obras teológicas de todos os tempos que a pessoa precisa conhecer, precisa visitar. E completa a sua principal trilogia. É claro que ele tem vários outros livros, aqui mesmo tem outros livros do Moltmann, alguns desses livros traduzidos para o português, mas ele tem uma trilogia que se destaca devido à importância, devido à ressignificação que ele faz desses temas. Esse é o primeiro e o maior deles, que é a Teologia da Esperança. Tem também o Deus Crucificado, né? A partir daquela experiência que ele tem na guerra, ele percebe que não tem mais nenhum sentido e não se sustenta mais a ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que controla todas as coisas nas suas mãos, mas ele pensa o Deus que é representado em Jesus através dos evangelhos, que é o Deus que se esvazia para se relacionar
com a humanidade, através do seu amor, através do seu esvaziamento, através do gesto quenótico de se tornar como um de nós para se solidarizar de nós, do nosso sofrimento, né? E que culmina com a sua morte, com a sua crucificação, justamente porque ele era um Deus esvaziado e não um Deus todo-poderoso que podia todas as coisas. E o Moltmann nos diz que não há como nós nos identificarmos com o Cristo ressurreto sem antes nos identificarmos com o Cristo crucificado, com o Deus crucificado. E essa cristologia do Moltmann, que é marcante, seria um golpe fatal nessa teologia triunfalista, nessa teologia de prosperidade, de dominação, que tomou conta de grande parte das igrejas no Brasil atual e que tem causado tantos males à própria sociedade brasileira e que já deturpou e já envolveu quase todo o movimento evangélico nessa linha de prosperidade, nessa linha triunfalista, com exceções, mas já é um feito muito destrutivo e, na minha análise, quem tem acompanhado sabe que eu tenho falado que é irreversível esse processo, né? E o Moltmann apresenta uma cristologia muito encarnada com a vida concreta, com aquilo que o Evangelho nos mostra através de Jesus de Nazaré, com uma vida contextualizada, né, e levada a sério e não de uma maneira alienada. Então essa é a segunda grande obra do Moltmann. E também nós temos a Igreja no Poder do Espírito, que é uma obra eclesiológica bastante relevante, mas, sobretudo, uma obra pneumatológica. E essa é uma outra grande contribuição de Jürgen Moltmann, porque a pneumatologia ela foi historicamente desprezada pela teologia. Se você fizer o teste e analisar as obras de teologia sistemática, você vai ver que a maioria delas nem traz um capítulo independente sobre a pneumatologia. Ou quando traz é o dos menores capítulos, às vezes menor até do que capítulo de anjo, que algumas ainda têm, menor do que capítulos sobre a igreja, sobre o ser humano, né? E esse tema que foi tão desprezado historicamente, ele é resgatado de uma maneira brilhante pelo Moltmann, que reacende a necessidade, a importância de se pensar na pneumatologia, de que a pneumatologia é um dos temas mais centrais da fé e da teologia cristã, que possivelmente depois da cristologia é o tema mais importante de todos e que historicamente foi deixado de lado e muita coisa mudou nessa reflexão, nessa importância pneumatológica a partir dessa obra do Jürgen Moltmann, e não só dessa obra, mas esse era um assunto que ele não só escreveu, como ele vivia, falava e palestrava, pregava, escrevia sobre isso de uma forma muito viva, muito verdadeira e muito eficiente também, né? E na reta final da sua vida, ele que teve uma vida longa e por isso a gente celebra, né? Como eu disse no início do vídeo, a gente lamenta pela perda de um grande nome, sem dúvida, mas que é um legado a ser celebrado, todas essas obras, toda essa importância, toda essa referência do Moltmann, será para sempre uma grande referência e, como eu disse também, faz parte daquela primeira prateleira da história da teologia, né? E já nos últimos anos, eu repito, ele viveu até quase 100 anos de maneira lúcida, de maneira equilibrada, de maneira contextualizada, sempre muito atual, sempre muito pertinente. E o Moltmann, nos últimos anos, ele se debruçou sobre a ecoteologia, a reflexão sobre a teologia da criação, a natureza criada por Deus, a importância decisiva dela, não só opcional, é muito mais que isso, é uma importância decisiva para a manutenção da humanidade enquanto espécie, o respeito, a reverência que a humanidade deve à criação de Deus, à natureza, a tudo que Deus criou,
de entender-se como apenas uma parte desse processo vital do qual o ser humano depende, né? E sem esse processo não há possibilidade da humanidade enquanto vida. E o Moltmann começa a trabalhar essas questões de uma maneira muito profunda, num período em que poucos estavam ainda falando sobre isso, e ele abre mais um caminho, abre mais uma proposta de vanguarda, e de lá para cá outros grandes nomes engrossaram essa lista das questões ambientais, como Leonardo Boff, brasileiro, né, e outros teólogos também, mas esse é um caminho contemporaneamente aberto, trilhado pelo Jürgen Moltmann. Então são várias as contribuições, a importância desse grande teólogo para a teologia, que nós, por um lado, lamentamos a sua partida, mas, por outro lado, temos muito a celebrar por uma vida de quase 100 anos, né? 98 anos, vivida de uma maneira muito intensa. Ele sempre fazia tributo à vida, ao valor da vida, à importância da vida, e viveu de maneira muito lúcida, produzindo, pensando, sendo uma referência até os seus últimos dias, né? Então, isso é muito, muito marcante, muito importante, e é óbvio, se você estuda teologia com seriedade, se você deseja levar a sério essa tarefa, passar por Jürgen Moltmann e pela sua obra é uma tarefa obrigatória. Obrigatória. Não há como pensar teologia com seriedade sem passar por Jürgen Moltmann. É obrigatório e é uma tarefa absolutamente enriquecedora. E aqui no canal a gente já tinha feito, claro, vários conteúdos sobre ele, perfil teológico, temas da sua teologia, indicação de bibliografia sobre ele. Essa trilogia, vou procurar ver os que estão disponíveis e colocar aqui no link do vídeo. Se você quiser, vai lá, visite, adquira, que você vai adquirir não só grandes obras, como obras históricas, de fato, nessas diversas áreas. Então é isso, pessoal. Eu queria registrar esse episódio, né? Registrar essa notícia e também, é claro, aproveitar esse espaço para mostrar para você o quão importante foi esse grande nome da teologia, o Jürgen Moltmann, e também de fazer essa modesta, mas sincera homenagem a esse grande nome. Se você já leu alguma coisa sobre o Moltmann, se você, numa dessas vindas ao Brasil, teve a oportunidade de conhecê-lo, ou em outros contextos também, use os comentários para comentar, para falar sobre isso, que vai ser uma tarefa bastante interessante e enriquecedora. A gente se vê nos próximos conteúdos. Hoje tem aula para os membros do canal, amanhã tem conteúdo inédito começando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.